que não vieram aqui ainda, né, nesse projeto do Língua Viva, da gente, meu do Aline, né, eu queria dizer que a gente sempre conta com a contribuição do Paulo, né, o Paulo Rogério Ferraz. A luxuosa contribuição. A luxuosa O Paulo, ele tem um divã cultural, né, um blog que ele faz muitas entrevistas, né, das peças, das coisas culturais, e ele sempre faz a apresentação para a gente do nosso tema, né, então a gente vai a essa apresentação aí. Né? Para abrir, então, né, o tema de hoje, que é violência e laço social, o Paulo preparou para a gente um vídeo em que ele trata mais especificamente do totem tabu. Né? Ao longo da minha conversa com a Marília, eu sugeri a ela que a gente pudesse abordar também a análise do eu, psicologia das massas do Freud, que acho que também dialoga com o nosso tema e, sobretudo, com o nosso momento, né? Tudo isso que a gente já estava começando a conversar aqui. Então, eu vou passar aqui, vou acionar aqui E a escolha das imagens eu fiz baseado em diretores de cinema que sempre foram espetacular, abordando esse tema. E como sempre, espetacular. Muito bom. Vamos botar aqui. Começa com Taxi Drive, né? Taxi Drive. Essa aí. O visionário escritor George Orwell dizia: as pessoas dormem tranquilamente à noite porque existem homens brutos dispostos a praticar violência em seu nome. No ano de 2023, um dos mais icônicos textos da psicanálise, Totem Tabu, completa 110 anos. E seu autor, Sigmund Freud, ao realizar uma inestimável contribuição à antropologia social, consegue construir uma instigante reflexão a respeito dos tabus na regulamentação da sociedade e de como suas bases de sustentação simbólica remetem ao totemismo, oriundo das histórias da comunidade ancestral, a comunidade primeira. Esta era construída por um pai tirano e seus filhos, os escravos. Uma relação de poder absoluto que impedia tanto a mulher como os filhos de obterem qualquer tipo de liberdade. A violência exercida sobre eles deixava explícita a impiedosa e trágica assimetria no direito à sobrevivência, gerando desconforto e revolta entre os irmãos, que em algum momento dessa trajetória buscam mudar o que consideram injusto através da união dos fracos contra o mais forte. O complexo de Édipo, estudado por Freud, seria o motor dessa reação, estimulando a trama da Irmandade contra o pai algoz, no intuito de sua aniquilação, ou seja, o parricídio. Ao matar o elemento opressor, calando o poder do pai em um banquete totêmico, posteriormente estes mesmos filhos vivenciarão pela primeira vez a culpa, porque, embora vítimas da tirania, aquela figura paterna, de alguma forma, os protegia e alimentava. Freud irá salientar o papel da culpa na produção da necessidade de restaurar a representação desse pai, a restauração do totem, uma vez que os filhos agora descobrem possuir força para fazer qualquer coisa, podendo também se tornarem possíveis tiranos. A partir desse mito, Freud é capaz de demonstrar a transformação da temida violência paterna em veneração à paternidade simbólica, em preparação para ditar os códigos da lei moral, vigilante dos mandamentos e das regras sociais. A presença totêmica nas culturas regula a órbita das comunidades ao redor dos tabus, originando os preceitos do que um dia chamaríamos de política civilizatória, nascida do assassinato do pai para forjar e reger a ordem social e evitar o surgimento de outras tiranias.
Mas de tudo que se desenvolveu nas sociedades humanas ao longo dos séculos, da barbárie das guerras até a opressão silenciosa, porém não menos letal, dos sistemas políticos e econômicos, podemos também considerar que a própria civilização pode gerar mais violência do que é capaz de prevenir, partindo de totem e tabu até os mais provocativos e polêmicos questionamentos do psicanalista lacaniano Slavoj Zizek, numa de suas obras mais explosivas, intitulada Violência, onde articula conhecimentos da história, filosofia, sociologia, das artes, da psicanálise, dissecando a violência inerente à globalização, ao capitalismo, ao fundamentalismo e à própria linguagem, o projeto Língua Viva, coordenado pelos psicanalistas Marília Flores e Abílio Ribeiro Alves, traz para a nossa primeira roda de conversa de 2023 a temática Laço Social e Violência, a se realizar no próximo dia 25 de janeiro, quarta-feira, às 16 horas, na Sala de Leitura da Cidade das Artes, Bibi Ferreira. Até lá. Ótimo, Paulo, muito bom. Abílio, quer começar? Começa você. O visionário escritor George Orwell. Você possa conversar porque você vai começar pelo toque da boa, né? Fala um pouco do toque. Assim, a gente pode só colocar aqui que você, Paulo, faz, né, uma condensação, né, do texto impressionante. Assim, você pega realmente os pontos cruciais do texto, né, e coloca questões excelentes, né, para a gente pensar. Né? Uma delas, eu acho que a gente vai discutir aqui hoje, é essa, né? Se a civilização ela acaba por produzir mais violência do que, na verdade, ela é capaz de prevenir. Né? Essa é uma grande questão para a gente. Né? Quer dizer, se o pacto civilizatório é necessário, né, para a convivência, né, para que a gente possa conviver, né, no espaço social, quer dizer, até que ponto, né, ele é suficiente para que a gente possa lidar com o fenômeno da violência, né? Então, hoje aqui a gente vai tentar discutir um pouco, né, o que se passa na nossa atualidade, fazendo também uma articulação com uma certa perspectiva histórica, inclusive, né, na própria marcação dos textos freudianos, né, que eu propus então que a gente também incluísse o Psicologia das Massas, né, que eu achei que era interessante. Então, Marília, acho que você, né, começa aí com... Vou falar um pouco, mas eu vou começar falando assim, das imagens, né, que o Paulo trouxe, porque é interessante, né, porque no livro do Zizek, esse livro Violência, que você citou, né, o Zizek, ele coloca uma coisa que eu achei interessante, né, porque ele diz o seguinte: a gente, para abordar a violência, a gente não pode nem estar fascinado com o horror, né, porque há um fascínio nesse horror. Não é à toa que a gente vê o tempo todo isso se reproduzindo, todo dia, né, dentro da nossa casa, nas televisões, né, quer dizer, então tem um certo fascínio no horror. Então a gente pode nem estar fascinado com esse horror e nem estar na empatia com a vítima. Então ele propõe que a gente possa abordar a violência de um jeito meio oblíquo, né, meio de lado, para a gente poder pensar, porque tanto a fascinação quanto a empatia com a vítima paralisa um pouco a nossa capacidade de pensar sobre a questão da violência, né? Outra coisa que eu achei interessante, que ele coloca também, é essa violência subjetiva e uma violência sistêmica, né? Uma violência que seria imperceptível, né? Essa violência que tem a ver com o sistema, que faz com que, por exemplo, a gente não reconheça como violento coisas que são bastante violentas. Por exemplo, se a gente pensar, né, que aquela sociedade dos nossos avós ou bisavós viveu ali a escravidão, e aquilo era normal, entendeu? Era uma banalidade, entendeu? Não era visto como algo violento. O que me faz pensar o que será que a gente vive hoje no nosso tempo, que a gente não percebe como violento e que é extremamente violento. Né? Então, acho que isso é uma reflexão que é interessante a gente fazer. Né? Como é que será que os nossos netos e bisnetos vão nos olhar, né? Vão nos ver?
Né? Aonde nós somos tão violentos que nem percebemos, né? Aquela banalidade do mal da nossa época, né? Para citar a Hannah Arendt, né? Mas assim, ele, claro, coloca, né, o Zizek também, a violência da linguagem, que você colocou lá, né? Então, assim, na verdade, a violência é inerente ao humano, né? Porque nós somos seres que possuímos a linguagem, né? E o que faz a gente mais violento ainda é a linguagem, né? Então, assim, eu acho que a minha leitura assim, do Totem Tabu passa muito por perceber o Freud fazendo ali uma inversão, né? Porque a gente sempre pensa, né, que a sociedade ela nos impõe renúncias pulsionais, né, interditos, né? Mas, na verdade, são os interditos que criam a civilização.